O que foi esse volume 1 da quinta temporada de Stranger Things? Eu me chamo João Pedro e no vídeo de hoje vamos discutir sobre esse começo pra lá de estonteante da quinta temporada. Ok, se você abriu esse vídeo já deve imaginar que eu vou falar com spoilers, não tem como. Então corre lá, veja os 4 primeiros episódios e volte aqui para deixar sua opinião também. Mas primeiro, onde vocês estavam durante a noite de quarta? Eu simplesmente fui para um bar ver com os amigos e que experiência maravilhosa. Comemos muito e ainda tinha drink exclusivo. Simplesmente genial. Me fez refletir sobre como essas experiências coletivas fazem falta e deveríamos fazer mais eventos assim. Poxa, é tão bom ser nerd e viver esse momento final da série, que é um fechamento de ciclo não só para Netflix, mas também para os fãs. É simplesmente lindo. Mas sem enrolação, vamos falar do que eu achei do primeiro volume da quinta temporada de Stranger Things. Last time. Depois de longos 3 anos de espera, acabou, e que começo eletrizante. Não tem outra forma de descrever. Dessa vez, diferente da quarta, a estrutura narrativa foi melhor planejada para ser dividida em volumes. Que cá entre nós, eu preferi um episódio por semana. Mas como não somos nós que mandamos nessas coisas, a gente segue, né? Ok, vamos começar a falar de pontos baixos aqui, que realmente não são muitos, mas que de fato precisam ser comentados. Steve e Jonathan, o que é isso que eu tô vendo? Que breguice, e das ruins com força. Eu tô entalada, eu não consigo mais ficar entalada. Não dá. Eu não entendo porque ainda estamos nessa página. É como se o Steve chegasse no seu auge na terceira temporada e na quarta e na quinta meio que perdesse o ponto, retrocedesse como desenvolvimento de personagem. A Nancy em si está fodona, mas os dois sendo bons personagens estão sendo reduzidos a um triângulo amoroso e dando pilha pra chip ruim continuar enchendo o saco. E isso é muito triste. Outro ponto também, que é algo justificável, mas que ao mesmo tempo é apertar numa tecla batida, é a superproteção que aconteceu com o Will e a Eleven por parte da Joyce e do Hopper, respectivamente. É um detalhe bobo, mas que a essa altura eles já fizeram tanta coisa, já passaram por tanta coisa, que só não faz sentido segurar mais essas crianças, que nem são mais crianças. Eu sei, os pais em questão têm traumas fortes, mas eu achei que a essa altura a gente já teria superado isso. Outros pontos que eu vi algumas pessoas comentando também foi uma questão de ritmo, que a série não trouxe grandes respiros, entende? Mas, poxa, é o fim da série e o caos está mais próximo do que nunca. Tipo, onde tem tempo para respirar? Outras coisas que eu vi também foram o problema com o Dustin. Eu vi algumas pessoas comentando que ele tá chatinho, mas ô gente, o moleque acabou de passar por um trauma ferrado. É claro que isso não pode passar em branco. Ele vai afastar as pessoas porque no fundo ele tem medo que aconteça a mesma coisa que aconteceu com o Ed. E por último, e bem óbvio na verdade, é a covardia dos irmãos Duffers. Ok, isso daqui eu já sei há séculos, mas gente, vocês tinham a faca e o queijo na mão, não só nessa, mas como em várias outras temporadas para matar certos personagens. E vocês não querem, como sempre. Olha, eu tô feliz que a Karen Wheeler sobreviveu, ok? Mas é que realmente foi uma cena tão forte, tão brutal, que comparada a outras, seria impossível ela e o Ted terem sobrevivido. E isso só aumenta o ponto do meu último vídeo. Agora vamos falar de coisa boa. E tem muita coisa boa pra falar. Vamos começar a falar dos personagens aqui primeiramente. Robin está com tudo nessa temporada e eu não podia estar mais feliz. O Mike também perfeito como sempre, mas aqui está brilhando como na primeira temporada. A Eleven está forte, determinada, calculista, com cenas muito boas. Nancy uma líder nata, cheia de preocupações. Lucas determinado pela Max e por falar nela, né? Ela está de volta, de uma maneira que eu não esperava e que genial. Ela está justamente na mente do Vecna. E ainda o papo da música voltar com força total para ajudar mesmo nas piores horas é sensacional.
Derek e Holly são grandes surpresas aqui, atuações boas e entregando carisma. E eu não esperava, sério. É evidente que os personagens aqui estão todos, ou a maioria, no seu auge. E isso é lindo de se ver. Agora vamos falar das dinâmicas dessa temporada. Will e Robin são tudo pra mim. Isso fazia tanto sentido e precisava de acontecer urgentemente. E foi tudo e mais um pouco do que eu esperava. O monólogo da Robin não só serve pra ela como personagem, mas também pro Will se aceitar e chegar no ápice do episódio 4, como também pro público entender que Byler não é o ponto principal. Além de ser um pé na cova nesse chip, é a prova óbvia que essa jornada, assim como qualquer jornada de se aceitar, diz unicamente e exclusivamente sobre a própria pessoa. E isso foi muito emocionante. Mike e Nancy, como grandes líderes, também foi um paralelo lindo de se ver, quando eles se uniram no momento mais inspirador, que a família sendo atacada e a irmã mais nova sendo raptada, é uma dinâmica maravilhosa. E por falar na irmãzinha mais nova, Holly e Max, como uma dupla em Camazotz, definitivamente não estava nas minhas apostas da temporada. E eu tenho certeza que as duas vão entregar muito ainda. Eleven e Hopper no mundo invertido juntos está sendo uma escolha genial com esse tempo. Bem pai e filha, que no começo estava monótono. Mas agora, com nada mais, nada menos que a Kali no barco, vai ser algo interessante de se ver. E que grande retorno triunfal, né? O que eu gritei nessa cena não está escrito. Mesmo que eu já imaginava e torcia pelo retorno, ver essas teorias sendo confirmadas está sendo algo tão satisfatório de se ver. E por fim, Dustin, Steve, Nancy e Jonathan no mundo invertido também foi uma escolha boa. E eu estou animado para conferir o que eles estão prestes a descobrir. Agora, as melhores cenas dessa temporada é até difícil colocar num pódio, tirando obviamente todas que o Mike está presente. Mas a invasão na casa dos Wheelers foi algo tão tenso e tão bom, o Demogorgon destruindo a casa aos poucos, quase pegando a Holly já no começo. E ainda a cena do banheiro, que cena boa, cara. Mas o brilho tá nela, a segunda maior mãe dessa série, Karen Wheeler. Enfrentar um Demogorgon com uma garrafa foi lindo e maluco ao mesmo tempo. Ela sofreu as consequências, mas vai passar bem. E o Will, agora com poderes, que cena maravilhosa. Eu fui pego de surpresa. Ainda não dá pra dizer exatamente o nível de poder dele, mas pela sua relação com o mundo invertido é nítido que vai ajudar muito na batalha final. Mas não acho que ele seja mais forte que os outros experimentos, mas com certeza toda ajuda é bem-vinda. E a Max de volta, que saudade que eu tava dessa menina e honestamente não sei em qual situação ela tá pior, ou de coma no mundo real ou presa em Camazotz. Mas foi incrível de ver ela com a Holly e a caverna que ela se encontra. O mistério fica no ar. E por último, a Kali tá de volta também. Que revelação chocante e até triste, né? Não dava pra terminar a série sem trazer a Kali de volta e fechar esses ciclos juntos, pensar que ela deve ter passado desde o final da segunda temporada até agora. Com certeza no volume 2 eles vão responder essas perguntas. Agora, com todos os pontos negativos e positivos na mesa, temos um caminho muito mais pavimentado para os próximos episódios e teorias mais concretas. E é claro que eu não deixaria de fazer as minhas apostas. Vamos começar aqui. Chopper, Milevon, Jance e Lumax são endgame e repito, Jonathan, entrega aquela aliança logo, pelo amor de Deus. O medo do Henry da caverna. Como ficou óbvio quando Vecna perseguiu a Max, ele não entra naquela caverna. Aparentemente, a resposta está na peça Stranger Things The First Shadow, que eu não vou dar muitos detalhes porque é praticamente um spoiler. Outro ponto também é o retorno da Max para o mundo normal e o papel da Holly nisso tudo. Algo me diz que, escapando de Camazotz, será tão épico quanto o querido Billy. A união de Eleven, Will e Kali no final para derrotar o Vecna ou trazê-lo de volta. Sim,
Eu sei, é meio viajado essa possibilidade, mas algo me diz que a batalha final pode ser algo muito mais mental do que físico. E se for mental, o mundo das memórias será mais importante ainda do que pensávamos. E isso leva a outra teoria de que o Vecna é o general ou o chefão final mesmo. E cadê o Devorador de Mentes? Vamos aprender mais sobre o mundo invertido, além de entender melhor seus elementos, origem e ver o seu fim, né? Claro. Mas essas são só algumas das minhas várias apostas, e eu estou mais do que ansioso para isso. O final dessa grande história se aproxima e eu não poderia estar mais feliz de estar vivendo num momento como esse. Agora chega logo Natal e Ano Novo, porque eu preciso ver essa série imediatamente. Um beijo, um queijo e vejo vocês no mundo invertido.